Olá, pessoal, bom dia. Já deve ser mais de 8h35, 8h36 agora exatamente. Vamos começar mais uma sessão do que nós intitulamos Educação para a Transformação Digital SAP. Muito prazer, meu nome é Evandro Gama, trabalho aqui na K-Solution há muitos anos, trabalho nesse mercado de SAP também há muitos anos e trabalho no mercado de TI com foco em sistemas de informação também há muitos anos, tá certo? Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês aqui do que nós entendemos, como que você deve compor um programa de educação, uma trilha de educação, se for você, né? Um programa de educação, se for uma empresa, uma organização. E aí, então, nós temos um conceito para atender tanto você quanto, principalmente, as organizações, que é o For-HANA Learning Assessment, né? Então, é uma metodologia que reúne, engloba tudo que a SAP tem de metodologia, mas tudo que o mercado tem de metodologia para a gente, então, criar o assessment de processos, de pessoas, etc., né? Mas com foco em educação, porque assim, a gente entende que o cenário SAP de educação cresceu bastante, né? E hoje você tem que acertar dentro da trilha de educação, quer seja você, quer seja a sua empresa. Então, essa é a nossa proposta. Mostrar um pouquinho ainda do marketplace, das opções que você tem para levar para a sua vida ou para a sua empresa, né? De como estudar essa história toda, do que diz respeito à transformação digital. Vou contar a história um pouquinho da transformação digital, por que está acontecendo, né? Isso é interessante para vocês. E, no momento mais oportuno, eu vou contar um pouco mais da minha vida, né? Do que eu faço, tá certo? Então, estamos aí, até o momento, com 33 participantes, né? Então, nós temos um conjunto de 180 inscritos, olha só que interessante, né? Isso deve crescer um pouquinho mais. Então, nós estamos ainda com uma taxa de 18% aí de presença, né? Assim dizendo. E eu, assim, acho que vocês são pessoas que devem ser elogiadas, porque estão atrás desse tema, né? Que é a transformação digital SAP. Mercado SAP é um mercado vasto, extenso. Eu aqui na K-Solution, eu trabalho com vários papéis, né, com várias ações, e também faço coaching de carreira para quem está iniciando nesse mundo SAP, né, às quartas-feiras, uma vez por mês praticamente, e também faço uma outra sessão que é encaminhamento profissional, né? Então, você aí que está pensando em mudar de carreira, para puxa vida, né? Está todo mundo falando de indústria 4.0, transformação digital. Como que é esse negócio lá na SAP? Então, você vem falar com a gente, que a gente orienta. Normalmente, as orientações para pessoas físicas não tem custo, né? Então, sessão de coaching de carreira é gratuita, a sessão de encaminhamento profissional é gratuito. Um outro serviço que a gente coloca aí para ajudar essa parte de encaminhamento profissional é uma nova ação que nós inauguramos tem no máximo 2 meses, que é a parte de vagas, né? Então, nós temos uma pessoa que é a Silvia, que cuida da parte de vagas, ou seja, nós temos um conjunto de parcerias com muitas empresas, né? Consultorias de implementação, consultorias de RH e indústrias, tá certo? Então, nós temos esses 3 tipos de clientes que contribuem aí e mandam solicitações das suas ofertas de vagas de emprego, né? Ou de projetos. Então, também a gente tem essa ponte com os nossos alunos. Claro que esse serviço, né, de encaminhamento profissional em vagas, ele é exclusivo para os nossos alunos, tá certo? Então, é para você colocar aí na balança na hora de escolher a K-Solution, tá? Então, isso é uma coisa bastante legal e vem dando muito certo, né? Todo dia a gente recebe aí um elogio, isso é sincero, é de coração, né? Que alguém, assim, conseguiu progredir na sua vida, né? Então, isso é uma coisa interessante a gente entender, né? Ele progrediu como? Tendo aí um ingresso, principalmente nesse mundo SAP, depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? Como que é esse mundo SAP, como que esse mundo ECC está, como esse mundo S4HANA está, né?
isso pela nossa experiência do dia a dia, de verdade, e eu acho que vai ajudar a todos. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí pelo nosso início, né? E vamos começar, tá bom? Antes de começar, gostaria de dar apenas mais um recado, né? Essa apresentação, ela em média dura aí 1 hora e 10. Eu não vou falar correndo para vocês entenderem, né? Quando vocês preencheram o formulário de inscrição, tinham lá algumas perguntas e a grande massa de pessoas que estão aqui são pessoas que querem entender o que é isso, vieram buscar apenas conhecimento, né? Onde a sua decisão de entrar nesse mundo, ela pode ser já ou pode ser mais para frente, você é quem vai decidir. Então, nós entendemos que nós estamos conversando aí com as pessoas que têm um pouco mais de experiência, que não é a minoria aqui nesse público presente, e a grande maioria ela se dá com aquelas pessoas que estão buscando apenas conhecimento dentro dessa história toda de transformação digital SAP, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, ok? Então, assim, eu sou professor também, né? Eu leciono na Mauá, no curso de pós-graduação em Indústria Digital 4.0, para 3 módulos de PLM, de Manufatura Digital e de ERP. Então, esse é o meu dia a dia, né? Educação. Então, eu atendo muitas empresas com programas de educação focando cenários de entrega. Então, nós vamos trabalhar aí por indústrias, né? Então, e às vezes você como pessoa tem a necessidade de entender como que você pode aproveitar todo o seu legado, aquilo que você já viveu, né? Na gestão de qualidade, na área de compras, na área de almoxerifado, na logística de entrega, na cadeia de fornecimento, na área de engenharia de produtos, na área de engenharia de manufatura, na integração com o chão de fábrica, no comportamento do cliente. Então, tudo isso a gente tem trilhas de educação para você entender. Isso é muito interessante. Então, um grande conselho que a gente dá, que nós sempre falamos lá no nosso coaching, é assim, ó, aproveite ao máximo, né, aquilo que você tem de educação já construída na sua vida e coloque essa educação SAP como uma ferramenta, né? E a gente sabe que as empresas, grandes empresas, médias empresas, agora com uma certa intensidade, usam o sistema SAP. O sistema SAP, originalmente, ele começou aí com um apelo muito forte de ERP, né? Enterprise Resource Planning. Depois isso se ampliou com essa exigência de mercado de transformação digital, né? Isso aconteceu em 2011, mais ou menos, e em 2015 houve um boom aí dessa transformação digital. Então, é um mercado bastante recente, o mercado é de 5 anos, aí 6 anos aí no máximo, e com uma Covid aí no meio. Então, a gente precisa entender como que essa educação se transformou e como que as empresas estão se transformando para serem resilientes a tudo isso que é o tema da moda. Tá bom, pessoal? Bom, 34 pessoas presentes aqui, né? Vamos falar um pouquinho só bem rápido da K-Solution. A K-Solution, ela tem aí 27 anos de mercado, né? E em 2004, ela começou aí com a educação SAP, então tem 17 anos de estrada aí, e ela já foi consagrada por algumas vezes, especialmente em 2018, como um centro de treinamento com o maior número de consultores SAP formados na América Latina. Quem é essa massa de consultores? São consultores que trabalham com o ECC, né? São consultores focados aí numa indústria que está se transformando, e hoje nós estamos aí com uma nova concepção, além de atender esse mercado de ECC, atender também esse mercado de transformação digital, e escolhemos 3 cenários para começar a atender essas trilhas, esses programas de educação para a transformação digital SAP, e estendemos isso, como eu já falei, a um serviço de assessment, né? Esses cenários são da indústria 4.0, Digital Supply Chain e Intelligent Enterprise. Então,
Se a gente entender, começa aí um conceito de digital twin, digital thread, então isso eu vou explicar mais para frente, e esses conceitos começam a mudar um pouquinho na maneira de as empresas entenderem as arquiteturas de sistemas nessa nova era, né? Então, isso é muito legal. Então, a gente está bem afiado quanto a este espaço que a SAP está ocupando, né? E a K-Solution, ela é um reseller SAP. Então, ela trabalha aí como um centro de treinamento oficial, né? E também com uma outra categoria que é de reseller, ou seja, nós vendemos cursos SAP Learning Hub, né? Que é o curso Self, tá certo? E nós também vendemos um conjunto de cursos VLC, que são os cursos à distância com o instrutor, né? Provenientes aí de uma grade da SAP, além dos próprios cursos e academias que a K-Solution tem com seus próprios instrutores, tá certo? Que é o grande mercado da própria K-Solution, né? Muito bem. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Enquanto ela, assim, em 2018, tirou o primeiro lugar, né? Como sendo o maior número de consultores SAP treinados na América Latina, ela, no mesmo momento, se classificou como sendo o quarto maior centro de treinamento no mundo. Então, bacana, só para vocês entenderem, né? Eu não vou falar muito sobre a minha estrada e sobre o que eu já fiz na vida, nossa, são tantos anos, né? Mas eu sou engenheiro de produção, com foco em sistemas de informação, sempre fui isso, tá certo? Desde que eu nasci, assim dizendo. Depois eu fui, assim, me especializando, né? Fiz um mestrado, fiz um doutorado, etc. E criei aí um grande acervo de conhecimento no sentido de criar métodos de ensino para a área de transformação digital. Venho com essa história de IPLM, sou um especialista na área de engenharia, mas atualmente na área de chão de fábrica e na área de gestão de operações, né, para a área de manufatura. Então, o meu grande foco sempre foi, e eu entendo um pouquinho dessa história, desse crescimento da indústria 3.0 desde 2000, né, especificamente. Eu vim estudando esse assunto, né, e a gente entende o que está acontecendo no mercado, de uma maneira geral. Se você conversar comigo sobre Siemens, sobre Dassault, sobre Autodesk, sobre PTC, né, sobre Oracle, etc., eu consigo conversar e consigo dar uma posição para vocês, né, de como que a SAP, num tom de benchmarking, claro, né, sempre o nosso foco principal é a tua operação, é o cliente, é você, né, que está aí na ponta, a tua consultoria que precisa da nossa ajuda para trilhar, falar assim, olha, o mercado está pensando para resolver esse departamento e essa visão funcional dessa ilha dessa forma. Pronto, então assim que a gente ajuda vocês, né? Fazer uma pincelada aqui bastante rápida, né, sobre os produtos, então, e depois nós vamos contar uma historinha sobre a transformação digital, né? Então, só para a gente reforçar, estamos aí com 38 pessoas, que bacana, né? Cresceu aí um pouquinho a nossa aderência, espero que todos aproveitem, né? Quando você vai falar de transformação digital, é muito importante, né, que você compreenda o que está acontecendo, o que é uma transformação digital. Uma transformação digital, se a gente for falar de uma maneira simples, é você sair de um cenário A para chegar num cenário B. Você sair de uma indústria 3.0 para chegar numa indústria 4.0, né? A indústria 4.0, ela conceitualmente no mundo está apoiada em 9 pilares, que eu vou mostrar para vocês, e tem 4 desses pilares aí que estão muito ligados aos processos intrínsecos aos sistemas de informação. Então, você precisa prestar atenção, você que trabalha aí na área de sistemas, né, como usuário, enfim, como arquiteto de sistemas, consultor, etc., né, as várias profissões que eu também vou mostrar, né? E aí, então, nós criamos aí um conjunto de entregas, um delivery que nós entendemos, né? E esse delivery, ele se baseia assim, nós criamos um conjunto de cursos conceituais. Se você não sabe nada, você quer entrar nesse mundo, eu quero automatizar minha engenharia
E como que eu coloco hoje o meu PDM, o meu PLM, etc., no conceito de Digital Thread para conversar com SAP. Pronto, né? Ou se eu uso um sistema externo, interno, nós temos experiência para isso. Depois nós temos aí um conjunto de... Aqui eu falei só de engenharia, mas isso se dá para todas as áreas, né? Engenharia, manufatura, engenharia de manufatura, chão de fábrica, operações, supply chain, comportamento do cliente, né? Ou seja, tudo que envolve aí para você trabalhar com um cenário de colaboração de TI. Então, depois eu vou mostrar também para isso ficar firme na mente de vocês, tá certo? Trabalhamos com os cursos do VLC, então, onde você hoje lê aí curso presencial, né? Bota um X, não é permitido, e hoje todos os nossos cursos são com o instrutor, ao vivo, via internet, como eu estou fazendo com vocês, tá certo? Então, isso é um curso VLC, né? O mercado já acostumou, nós já praticávamos essa história muito antes da pandemia, e antes da pandemia, 1 ano ou até 2 antes, né? Nossa taxa de presença de alunos online já era aí de 50%, 60%. Então, às vezes, acontecia de toda a turma estar online, né? Então, sempre com essa opção que antigamente era chamado de blended, né? Ou seja, alunos presenciais e online ao mesmo tempo, né? Depois, nós nos credenciamos e a SAP também está apostando na K-Solution, no poder da K-Solution, né, no sentido de entregar aí o que nós chamamos de SAP Learning Hub, que é o self-study, né? Você estuda você mesmo. Quando você fala estudar você mesmo, SAP Learning Hub, depois lá atrás eu vou mostrar também o que significa, né, quais são os ambientes, bibliotecas, acesso ao software, etc., que você tem dentro desse item que é chamado SAP Learning Hub. Ainda, né, dentro do conceito de educação, a gente vai só comentar que a K-Solution possui uma plataforma de LMS própria, né, servindo várias corporações, várias empresas, que é o e-curso Corporate. Então, às vezes, você tem lá uma situação onde você precisa fazer uma gestão de conhecimento. Então, é um produto que se adequa muito bem quando você precisa implementar uma plataforma de LMS na sua organização, né? Esse mercado SAP, ele está muito acostumado com as certificações, né, assim dizendo, e nós orientamos você, né, você pessoa física, você que quer crescer na sua carreira, o que as consultorias estão pensando sobre o que é ser um profissional certificado SAP ou não ser, né? Eu, de antemão, já digo que ser certificado nesse mercado é muito importante. As certificações, normalmente, elas assim, exigem, né, um conhecimento conceitual amplo, né? Não necessariamente prático, tá certo? Então, quando uma consultoria está te contratando e você é certificado, isso está querendo dizer para a consultoria que você conceitualmente sabe de tudo daquilo que você está exibindo, né? Dentro da sua área, tá certo? Então, isso é importante entender bem de perto. Se você tiver dúvidas sobre isso, participe aí em um dos nossos coaching de carreira, né, às quartas-feiras, das 19 às 21. Muito legal, viu? Normalmente tem também 30 ou 40 pessoas lá, como aqui, né? Estamos com um público de 40 pessoas, muito legal, viu, pessoal? Bacana. Lá no final, não esqueça que a gente vai abrir para perguntas, né? E, no final, mais um item, que é aquele item que a gente aposta muito nessa ideia de criar, né, de ajudar vocês com uma trilha de educação, né? Então, tanto para a empresa como para a sua carreira profissional, e aí entra o conceito de E4HANA Learning Assessment, né? Às vezes eu não sei nada, eu quero entrar nesse mundo e eu quero ter um framework para entender e poder vender o meu serviço que eu sei, né? E aí, então, você faz um curso de modelagem, aprende o que é o E4HANA Learning Assessment e começa a prestar atenção numa série de itens que antigamente você não prestava, né? Dentro da estrutura SAP, tá certo? Já vai direto para um conjunto de aplicações SAP, né? Integrando aí o Activate, né? Integrando o ISA-M, né? Que é uma abordagem fantástica que a SAP já preparou para a gente, né?
e integrando aí ferramentas de mercado, como CMMI, EKD e outras coisas assim, tá certo? Então, muito legal para quem quer entrar nessa área de modelagem organizacional também, né? Um minutinho só, pessoal. Muito bem. Obrigado, é paciência. Não esquecendo, né, que você tem assim esse conceito de educação para tudo da SAP. Olha, eu trabalho com finanças, eu trabalho com compras, eu trabalho com vendas, eu trabalho na área de sistemas, eu trabalho com banco de dados, eu sou analista, eu sou arquiteto de soluções, né? Eu trabalho com engenharia de dados, com ciência de dados, analytics, etc. Eu trabalho com IoT, então tudo isso a gente tem pronto para te mostrar como que compra, como que você estuda, qual é o melhor caminho, né? Existe uma diferença de preço realmente agora, porque quando a gente fala de criar uma trilha de educação, você precisa criar um caminho, né? E a gente sempre pontua 3 itens, né? Investimento, tempo e o tamanho da sua educação. Então, isso é muito importante, do seu conhecimento, né? E aí você cria aí um programinha e para chegar lá onde você quer chegar dentro do mercado, para principalmente ser o quê? Absorvido por esse mercado. Isso que é o principal motivo, né? Então, isso é muito interessante para vocês entenderem dentro dessa história. E, especificamente, nós estamos, assim, explicitando, mostrando para vocês, caso haja interesse, como que a SAP pensou e está entregando as soluções de educação, de sistemas, de serviços, de acesso, etc., para cenários. Quais são esses cenários que eu estou mostrando para você? Indústria 4.0 é um cenário, Digital Supply Chain é um outro cenário, e Intelligent Enterprise é um outro cenário. Então, aqui tende um pouco mais para ERP e infraestrutura, aqui tende já para você atender toda o cenário de colaboração e integração digital da indústria no comportamento indústria 4.0, e aqui um cenário de indústria 4.0 mais recortadinho, mais enxuto, né, que a SAP entrega para quem precisa. Na verdade, se você for assim entender como que funciona isso, é como se fosse um Lego, né? Você tem várias caixinhas e às vezes para você atender esse cenário você usa algumas dessas caixinhas e outras as mesmas e outras caixinhas para outro cenário, as mesmas e outras caixinhas para outro cenário. Então, o conjunto de treinamento se mistura e é aí que entra a nossa atuação para te ensinar, né? Olha, compra isso que vai dar certo, tá bom? Então, isso é assim que a gente pensa, né? Então, continuando, vamos agora entrar aí na nossa historinha de transformação digital, né? Eu não vou me estender, eu vou, assim, vou contar como se fosse uma história de verdade, né? Um minutinho só, deixa eu ligar aqui o participantes, 41, pronto. E é assim, existem alguns fatores externos, né, que estão influenciando aí a transformação digital. Como a gente já conversou lá no comecinho, né, nosso foco principal está aí na área de manufatura, de produção industrial, né? Nós trabalhamos com outros cenários, mas esta apresentação está sendo muito focada aí na área de manufatura, tá certo? Manufatura discreta, manufatura de bateladas, manufatura de processo, e aí vai. Então, você vai digitalizar sua fábrica, você vai digitalizar a sua cadeia de fornecimento, você vai digitalizar o comportamento do usuário e você vai ter aí um encadeamento dessas informações todas. Então, como que o mercado está se comportando para, assim, para já e para futuro? Eu vou ler apenas uma frase aqui, ó. O mercado globalizado e diversificado e a manufatura distribuída, diversos centros irão definir os desafios da indústria. Então, a gente tem assim, ó, um comportamento de globalização um pouquinho próprio da época, né? Como que é esse comportamento? Você tem uma manufatura distribuída com diversos centros de serviços. Então, aquela fábrica grandona, isso já há muitos anos, os autores vêm conversando que essas grandes fábricas
darão assim a oportunidade para centros de serviço, que são pequenas fábricas, tá certo? Assim, ele está contando para a gente, né? Sem contar assim, nos ciclos, né, de vida de cada produto, que estão reduzidos em 25%, né? Está muito mais ágil essa necessidade da informação, né? Contando aí que a parte de qualidade e eficiência operacional é fundamental para toda essa história de indústria 4.0. Mas mais um item muito importante é que hoje, né, as fábricas pensavam de um jeito, que eu vou contar, né, produzindo poucos produtos em grandes quantidades, para uma situação mais atual, que são as fábricas produzindo muitos produtos em pequenas quantidades. Então, você tem assim, ó, muitos produtos em pequenas quantidades para uma manufatura distribuída com diversos centros. Então, para atender esse mercado, você precisa de um conjunto de informações. Então, você começa a ter um modelo mental para isso, em 3 visões, funcional, lógica e de aplicação, e a gente vai conversar um pouquinho hoje das aplicações para isso, né? Como você cria aí o conceito de Digital Thread para encadear toda essa história. Então, a SAP já pensou, já traz isso pronto, né? Nas suas aplicações, basta entender, e se você quiser entender mais de perto, basta marcar um call aí que eu te explico para você progredir na sua vida ou na sua organização, tá certo? Então, isso que a gente está pensando, né? Continuando, então, quando, então, você sai de um mundo 3.0 e 3.0 e indo para um 4.0, dentro desses 3 ambientes, né, que eu já citei, indústria 4.0, Digital Supply Chain, Inteligente Enterprise, o que você precisa agregar de conhecimento na sua vida ou prestar atenção, né, no conjunto, se for o caso, porque é por isso que a gente diz o seguinte, né, essa apresentação está muito focada em você, na pessoa você, né, no ser humano, que trabalha dentro de uma empresa que vai atender os seus clientes. Isso é básico, tá certo? E nessa época 4.0, você tem que prestar atenção como que os softwares, os sistemas estão entregando essa filosofia de indústria 4.0, se o sistema está adequado para isso, né? Então, você tem que voltar um pouquinho lá na ciência, entender o que o Macatec diz, o que o Rami diz, etc. E, com bastante certeza, isso está tudo muito bem estudado e nós estamos afirmando aqui da K-Solution que o sistema SAP está de acordo com toda essa transição, que é chamada de transformação, para atender o comportamento do mercado, dos novos modelos de negócio da indústria 4.0, né? Dessa época que é chamado era digital, né? Cada época tem um nome, né? E é só um nome isso, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção que hoje todos os sistemas, né, os tradicionais sistemas de PLM, de MES, principalmente de ERP, né, usam IoT. É uma coisa interessante, então, como que eu preciso prestar atenção nisso, né? A conectividade e a integração de sistemas, assim, está trabalhando de uma forma diferente, né? Trabalho com plataformas, trabalho com core, tá? Então, é diferente de um sistema integrado que trabalha lá com seus módulos e quando tem uma ação, seus módulos conversam, então, a arquitetura está muito mais em rede do que muito mais linear, né? Para quem entende desse assunto, sai de uma ISA 95, vai para um Rami, pronto. Então, se quiser aprender isso, também a gente atribui esse conceito para vocês, né? Utilizando aí, quase que na maioria dos casos, inteligência artificial para tomada de decisão, para previsões de comportamento em massa, etc. Machine learning, né? Para conversar a máquina ou fazer com que a máquina aprenda aquelas rotinas mais básicas, tá certo? Tendo aí uma filosofia muito bem estabelecida de tecnologia de digital twin. Muita gente confunde digital twin com simulação. O digital twin, o principal objetivo é criar o gêmeo digital de qualquer coisa física para que você transporte esse gêmeo digital de acordo com a necessidade do fluxo de processos. Pronto, então você tem uma interoperabilidade mais confortável e mais dentro de uma confiança, né? Assim que é dito. Depois você vai trabalhar aí no conceito de Digital Thread, nada mais é do que o encadeamento das informações, como que você, assim, no momento certo,
na hora certa, utilizando aí the single source of the truth, ou seja, um banco de dados único para todo mundo, num core, né, que possa movimentar todos, e no suporte, então, a isso tudo é atendido pelo HANA S4HANA. Então, houve uma evolução, principalmente no pensamento da SAP, e a gente está contando um pouquinho sobre essa evolução do pensamento da SAP. Puxa, quanta coisa, realmente é quanta coisa, né? Então, é por isso que é importante vocês entenderem o que o mercado está exigindo, né? Então, o mercado está exigindo aí um comportamento de redes digitais em cloud, com conhecimento de IoT e o uso apropriado de ferramentas mais atuais para tomadas de decisão, como inteligência artificial, etc., né? Por trás disso, na arquitetura das organizações, a tecnologia de Digital Twin é muito importante e o conceito de Digital Thread também. Então, tudo isso pensando em você. Então, como que eu estudo tudo isso? Vem conversar, solicito uma proposta, e depende da área que você trabalha, se é na engenharia, se é no chão de fábrica, se é para a organização como um todo, ou se você trabalha dentro de uma consultoria, né? Então, isso é importante também, tá bom? Só para a gente não esquecer, né, que por trás de toda essa tecnologia está você, né, a pessoa. Então, as principais profissões e cargos e atribuições que a própria SAP atribui aos profissionais de TI é assim, né? Você pode trabalhar como consultor de negócios, processos e soluções, ser um desenvolvedor de aplicativos e as extensões lá do Fiori, né, para a interface com o usuário, ser um arquiteto, né, de alto nível, para tudo isso que eu venho conversando com vocês, entendendo quem é o front-end, quem é o back-end disso, né, na integração de sistemas, inclusive não SAP, né, trabalhar como administrador do sistema em operação, né, e atendendo aí a vários cenários, né, conforme aquilo que eu já conversei, enfim, tá certo? Então, você pode ser um key user, pode trabalhar com dados, ser um cientista de dados, um engenheiro de dados, criador, enfim, todas as profissões mais convencionais, né, estão aí expostas para que você, então, comece a tomar a sua decisão para essa área de transformação digital SAP. Uma coisa importante dessa apresentação, que eu não vou falar, e nem posso falar muito a fundo sobre o I4HANA aqui. Então, nós estamos lançando aí, mais uns 30 dias, uma outra sessão para quem estiver interessado em como faz isso dentro da organização, né? Que é o I4HANA de verdade. Então, olha, existem vários cenários, cenários os mais diversos possíveis, que se eu começar a falar, eu vou gastar quase 2 horas nesses cenários aqui, tá certo? Um minutinho só, pessoal. Obrigado. Então, concluindo, né, pessoal, o objetivo aqui, né, é esclarecer, tá certo? Que a gente tem um conjunto de ferramentas aplicadas aos diversos cenários ou à sua profissão, né? Isso que é o interessante. E aí começa uma conversa, né? Esse slide eu trouxe lá do meu coaching, olha só que interessante, né? Como é que você vai começar esse AP? Você vai começar no mercado ECC? Ou você vai começar no mercado S4HANA? Ou você vai, depois do ECC, fazer apenas um curso Delta para S4HANA? Onde é que você se encaixa? Então, essa sessão, né, ela é feita assim para consultores sêniores, né, plenos, ou até masters, né, no assunto de vocês, né? E quando você é um novo consultor, eu sou obrigado a dizer que a grande fatia de mercado ainda está na indústria 3.0. Então, 90% dos nossos cursos ainda estão em cima de ECC. Isso é uma taxa bastante generosa, ou até mais, tá certo? E por quê? Porque o mercado ainda absorve muito dessa indústria 3.0, né? Claro que a gente vê uma ascensão bastante grande no mundo todo do S4. O S4, eu, como Evandro dizendo, entendo 2 momentos. Uma chegou aquela tecnologia e hoje as pessoas estão mais maduras, né, para entender como você faz a modelagem, e a própria SAP está mais madura para fornecer cenários de modelagem no conceito de digitalização 4.0 utilizando o S4HANA.
Então, a gente compreende todos esses cenários. E dentro disso, né, a gente costuma dizer assim, nós costumamos ajudar novos consultores a se decidir, né, se você vai para o ECC ou se você vai para o S4. A grande massa precisa trabalhar hoje, precisa ter oportunidades de emprego, então optam pelo ECC, né? E aí nós temos as nossas academias tradicionais, com um número de alunos impressionante a cada ano ainda, né? Temos aí os consultores com experiência SAP, que são esses que eu contei, que precisam, né, ir para esse mercado S4, porque as empresas estão ascendendo para esse mercado, né? Se eu for colocar na balança, 90% contra 10%. E ainda, muito pouco mesmo, profissionais de outras plataformas que entendem que o mercado SAP é um mercado mais competitivo, né? Um mercado mais competitivo quer dizer assim, oferece melhores remunerações, melhores oportunidades. Então, isso acontece por opção de vocês, né? Eu estou contando o que nós encontramos aqui na K-Solution, né? Então, nós estamos tratando do que aqui? Nós estamos tratando especificamente dessa parcela de 10% para um público SAP um pouquinho mais experiente. Sou júnior, sou novinho, posso entrar nesses 10%? A opção é sua. Você quer trabalhar nessa fatia de 10%? A opção é sua. Preciso trabalhar e preciso levar o sustento para minha família. Grandes oportunidades estão aqui. Você, como profissional, eu resumiria assim, você tem duas oportunidades de trabalho nesse mercado SAP. Né? A primeira oportunidade é como consultor ou como profissional de uma consultoria. E a segunda oportunidade é trabalhar direto nas indústrias. Né? Então, normalmente, as consultorias trabalham PJ e nem sempre todas, existem parcelas com CLT, mas na grande massa as indústrias trabalham CLT. Então, isso vai depender da sua vontade, da sua trilha de carreira, aquilo que você quer para a sua vida. Né? Isso é bem legal. Então, eu estou deixando claro que essa nossa apresentação é uma apresentação onde nós entendemos que esse mercado ECC, gradativamente, aí nos próximos 10 anos, né, a SAP, eu vi isso ainda ontem, né, para me certificar, está dando suporte até 2027, com uma parcela estendida que eles chamam até 2030. Então, nós temos 10 anos de mercado aí, ECC em efervescentes, né? E nós temos uns 10 anos aí de transformação ainda para construir, né? Para migrar de todo esse mercado ECC para S4, tá certo? Então, existe trabalho, pessoal, é isso que eu quero falar, né? Importante, na minha opinião, Evandro, é que você conheça os dois. O que muda nessa história? Os processos, né? A arquitetura do sistema também muda, tá certo? Então, isso a gente precisa prestar atenção, né? Então, é como se a gente tivesse assim, né? Gosto muito desse timeline, tá certo? Nós temos aí uma indústria 3.0 de 60 anos contra uma indústria 4.0 de 5 anos, né? A SAP, então, está se posicionando mais ou menos em 2015, ó, nessa posição exatamente, nós temos esse tamanho de mercado contra este outro tamanho de mercado. As fábricas, as organizações industriais se estabelecem e, via de regra, num comportamento talvez muito confuso da época, né? Porque o conceito principal da época era trabalhar com sistemas integrados de informação, a exemplo de PLM, MES, ERP, Supply Chain, CRM, etc. E para conversar, às vezes, um com o outro, você usa de rotinas de desenvolvimento, né? A customização que nós falamos, tá certo? Então, o mercado foi criado dessa forma. Quando chega nesse mercado, a arquitetura muda um pouquinho, trabalhando em cima de plataforma e core. Então, aí tem uma transformação, inclusive, do profissional. Então, nós estamos ligados para te ajudar nessa transformação do profissional. Então, acho que é muito legal entender isso, né? Eu sou um DBA e eu gostaria, então, de começar a trabalhar com dados dentro de SAP. Vem aqui conversar com a gente, que a gente tem uma trilha bonitinha para isso, né? Então, você começa a entender, desde entender o que é um BW, né, até rotinas de inteligência artificial. É bem legal, né? E, assim, para tudo, eu dei apenas um exemplo.
tá bom? Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, né, é que quando você vai fazer qualquer inovação, você precisa prestar atenção em 3 assuntos: pessoas, processos e tecnologia, né? Costumo dizer assim, o mais fácil é tecnologia, você tendo dinheiro e investimento, você compra. Processos um pouquinho mais difícil, né? Você precisa fazer a modelagem, normalmente metodologias de assessment, né? Onde você tira aí a fotografia de as-is, cria um planejamento e um plano de ação, isso é feito através de uma consultoria ou da própria empresa, e o que nós chamamos de to-be, esse gap, né? Faz análise de gap. A indústria 4.0, por exemplo, da Catec, né? Conta aí nesse quesito, né? Sobre os índices de maturidade. E a SAP tem também um framework para índice de maturidade, ou seja, em que grau de maturidade você está para fazer essa transformação. Então, a gente mostra o que o mundo está pensando e mostra o que a SAP está pensando. Então, dentro do processo fica muito bem estabelecido. Tudo isso é muito amplo, viu, pessoal? Não é uma coisa linear que você compra uma caixinha, né, instala e sai funcionando. Então, você precisa mudar um pouquinho o mindset da organização, né, que eu chamo das pessoas. Então, aí vem o mais difícil, né? Todo mundo conta. O mais difícil são as pessoas, eu concordo, e o mais difícil são as pessoas. Então, pessoa precisa se educar, estudar. Nossa, tem muita coisa bacana, nova, né? Estudar para quê? Para atender mercado, né? Para atender o que as empresas estão necessitando, para atender o que as consultorias estão necessitando, para entender esse novo ambiente digital na era atual, né? Na nossa era aqui, que nós estamos vivendo. Então, a gente está entendendo que nós estamos trabalhando com lotes pequenos e em centros de serviço. Então, puxa vida, né? Cada vez mais a gente percebe que as grandes fábricas estão tendo dificuldades, né? A pandemia veio reforçar esse comportamento, tá certo, de fazer local, né? E isso vem reforçando esse comportamento, e a SAP está acompanhando esse comportamento da economia. Isso que é importante, né? Não é um sistema que fica lá com uma concepção antiga. Então, quando você vai entender os vários cenários para a S/4HANA, né? É como se você tivesse comportamentos de modelos de negócio para determinadas áreas, e quase todas as verticais a SAP atende. Tem um conjunto de cursos que ele é comum para todo mundo, mas tem um conjunto de cursos que ele é específico de acordo com a sua vertical. Esse conjunto de cursos comum, a gente pode te contar, você já pode começar, você já pode estudar via VLC, você já pode estudar via Learning Hub, tá? Você que sabe, você já pode fazer uma consulta, né, sobre qual é a sua trilha de carreira e falar assim, olha, hoje eu estou nessa situação aí, quero chegar lá, então, qual é o meu caminho, né? Então, isso é bem legal. E aí vem a pergunta, por onde começar, né? Então, mercado NetWeaver ECC, que foi esse que eu contei que tem 90%, vou prestar atenção na transformação digital SAP, então presta atenção no HANA S/4HANA. Eu vou contar uma historinha bem curta também, né? Da situação HANA S/4HANA, o que é isso, né? Muita gente sabe, mas muita gente aqui não sabe. Então, precisa prestar atenção, né? Só para a gente, mais ou menos, entrar aqui na sintonia, são 9h20, né? Nós começamos aí 8h36 exatamente. Então, nós temos aí mais um pouquinho, mais uns 20 minutos. Eu acho que eu consigo terminar máximo 30, certo? Muito bem. Então, onde é que eu vou prestar atenção? Quando você for prestar atenção, então, na transformação digital, né? Agora é uma dica para vocês. Então, presta atenção nos cenários. Você vai se capacitar para quê? Para trabalhar aonde? Na indústria 4.0, no conceito de digital supply chain, no conceito de empresa inteligente. Então, novamente, né? Associo sempre isso a um Lego, né? Vou repetir, tá certo? E aí é um conjunto de módulos de educação, onde você, então, escolhe e, às vezes, para esse mesmo bloquinho de educação se encaixa nos 3 cenários. Então, isso que eu quero falar para vocês, né? Dando uma dica antecipada, né? Criando, então, oportunidades, né? De quando você começa na sua carreira SAP, ou você tem que fazer uma transição, né? No caso de Salesforce para S4, isso está sendo muito comum hoje, né? Um número impressionante de consultores que trabalham com ECC e que querem
entender um pouco mais de perto essa transformação digital, né? E aí a gente cria, claro, né, precisa prestar atenção isso nas nossas vidas como gestor de carreira, oportunidades para presente e oportunidades para a sua trilha, para o seu futuro, né? Costumo dizer uma coisa muito simples, né? Se a gente somar tudo isso que nós conversamos até agora, né? O que o mercado precisa? O mercado precisa da sua experiência. Pronto. Então, isso é o resultado, né? E a sua experiência, ela é composta por alguns quesitos. Um dos quesitos é a sua educação. E quando você vai falar de educação SAP, por favor, fale comigo, Evandro. Conheço um pouco desse mercado, né? Um pouco não, já faz bastante tempo que eu trabalho com SAP, né? Trabalho com esse mercado de manufatura e atendo grandes empresas para a gente poder fazer a transformação. Muito comum também as pessoas físicas, né, a pessoa com o ser humano, ligar para mim e pedir orientação, e a gente orienta para alguns treinamentos, principalmente quem trabalha na área técnica, né, isso é muito comum. A área funcional é mais do corpo da organização, tá bom? Só para relembrar, quando você fala de ECC, né, você está falando de ABAP, BASIS, BW, CO, FI, HR, MM, PP, PM, SD, são os módulos do Sistema Integrado ECC, né? E 3 módulos, o que nós chamamos para servir os consultores técnicos e os outros módulos para servir os consultores funcionais. Então, ABAP é a linguagem de programação do ECC. Para quem quer ser um desenvolvedor, vai trabalhar com Dev, Basis com infraestrutura, NetWeaver, vai ficar preocupado para atender a arquitetura e o modelo de entrega de processos através da infraestrutura de TI, né? E BW é aquela pessoa que gosta de trabalhar com dados, né? Então, hoje a empresa 4.0 está baseada em dados, então isso é eletrizante, né? Você trabalhar com BW, entender como que a SAP se comporta, principalmente quando aí a SAP começou então a trabalhar com o HANA, né? Com o banco de dados HANA, que é seu banco de dados próprio, trabalhando com a modelagem memory, né? Ou seja, as informações, os dados são muito mais velozes, né? E as decisões, então, podem ser associadas a comportamentos e a associação de aplicativos de inteligência artificial e aí vai, né? Até interligando conjunto de dados de chão de fábrica, de negócios, e a coisa cresce, certo? Para você tirar visões e tirar as suas decisões ou operações. Então, do outro lado, então, aquele consultor de FI, CO, HR, gerenciamento de materiais, faz compras, planejamento de produção, trabalha com MRP, né? Faz a manutenção da planta, plant maintenance aqui, e trabalha com vendas e distribuição, né? Tem mais um módulo que é o QM, Quality Management, que não está aqui, mas isso forma, assim, os principais módulos, né, do ECC. Tudo isso ainda tem um grande mercado nesse Brasil e no mundo, né? Aquilo que eu falei, na nossa impressão de demanda da K-Solution 90%, né? Mas a gente percebe que o crescimento do S4 está em uma velocidade considerável, né? As empresas estão entendendo, elas precisam ser resilientes, e essa resiliência, né? A capacidade de se manter a diversos cenários, você começa a atender com bastante glória quando você vai lá para esse mundo HANA, S4HANA. Então, prestem atenção aí na carreira de vocês, tá? Isso que é o mais importante, né? Legal. Só para ilustrar, né? É como se tivesse uma arquitetura do lado esquerdo, que é o NetWeaver ECC, e a arquitetura do lado direito, que é o novo ambiente, né? HANA, S4HANA. Né? Uma coisa para a gente chamar a atenção, que até um determinado momento, mais ou menos 2012, 13, até 2015, né? Mais ou menos os sistemas SAP eram servidos por outros bancos de dados, a exemplo do Oracle, do banco de dados da IBM, do banco de dados da Microsoft, né? Que é o SQL, Server, etc. E aí, então, num determinado momento, a SAP falou assim, ó, não, eu só vou
atribuir as minhas aplicações ao meu banco de dados. E o banco de dados da SAP é o SAP HANA, né? Esse conceito, depois dessa época, mudou um pouquinho mais uma vez. Esse banco de dados virou plataforma, e uma plataforma que oferece um conjunto de outras aplicações, né, e sustenta outras visões, tá certo? Então, assim que a gente deve pensar. E aí, então, foi criado, em cima dessa plataforma, né, que é a plataforma digital HANA, né, muito baseado em dados e muito baseado em nuvem, foi atribuído aí um conjunto de outras ferramentas e tecnologias inteligentes. Então, você já começa a trabalhar com inteligência artificial, machine learning, internet das coisas e um analytics mais avançado para cenários do que a SAP chama de suíte inteligente dentro de um core digital, que é o Enterprise Management, para cenários como manufatura, né, que é o que a gente mais atende, Customer Experience, People Engagement e outras coisas assim, né? Na verdade, todo mundo trabalha junto, né? Não é que você só vai trabalhar com isso ou com aquilo, né? Você precisa entender as aplicações do conjunto, né? E aí é onde eu costumo chamar a atenção. A SAP para de ser apenas uma empresa de ERP e passa a ser plataforma para a indústria 4.0. Então, é muito legal essa percepção, pessoal. E uma plataforma bastante robusta, bastante eficiente quando a gente fala de manufatura, inclusive, também, né? Então, esse é o principal, a principal mensagem desse slide, tá certo? Então, eu vou trabalhar aí com uma plataforma digital e um core, né? Como que se dá isso? Então, eu saio dessa idade de utilizar qualquer banco de dados, evoluo para o banco de dados HANA e depois mudo para plataforma HANA, onde a SAP batiza isso como uma plataforma de integração digital SAP. Bom, né, não podia deixar um pouquinho de vender meu peixe, ou seja, quando você vai para HANA, então toda a parte de dados, da parte de infraestrutura, né, o desenvolvimento das aplicações mudam um pouquinho. Vem conversar com a gente mostra, né, para aquele consultor que é técnico, como que eu dou pulo no gato para ir para esse novo ambiente do que a gente chama de consultor técnico. Então, nós temos um conjunto de cursos, né? Cuidado, eu vou mostrar daqui a pouquinho que a SAP, assim, tem 4 fontes de conhecimento, né? São elas o SAP Learning Hub, Estuda Sozinho, curso VLC, Open SAP, que são alguns cursos gratuitos, e tem o programa de certificação que você tem que entender direitinho, que é aquilo que o mercado exige. Então, a gente está contando toda essa historinha, né, para entender que, no fundo, vocês vão optar por fazer um curso presencial, que é o tal do VLC, quando eu falo presencial é via internet, né? Porque você vai estar sentado e o professor também assistindo vocês e conversando com vocês, né? Depois nós temos aquele que você estuda sozinho, né? E aí tem um conjunto, tem quase 6 opções dessa maneira nova de estudar sozinho, que é o SAP Learning Hub, e também onde vocês vão conseguir hoje as suas certificações e o que já é chamado de bottom, né? Ou seja, tem alguns bottoms que você já, que são os badges que você já faz o seu exame, inclusive até com cursos gratuitos, né? Muito legal, porque assim, aquela parcela inicial que você precisa entender, às vezes, você não paga nada, mas aí você vai entender nessa parcela inicial qual é a sua trilha de educação. Então, é uma dica para vocês e nós sabemos orientar em todas essas ações. Continuando. Então, só para ilustração, né, o que era chamado de banco de dados HANA foi amplificado, né, para uma plataforma de serviço. Hoje, quando a gente pensa plataforma, essa plataforma HANA já se transformou em plataforma HANA Cloud também, né? E tem em comum alguns serviços, se você imaginar, com a plataforma Azure, com a plataforma AWS, com a plataforma MindSphere da Siemens, com a plataforma da VEG, porque todos eles são ambientes que você pode adequar essa plataforma
para ambientes de manufatura. Então, isso que é a principal mensagem, né? Um minutinho só, pessoal. A gente fala muito, precisa tomar uma aguinha. Uma coisa importante, né, na carreira de vocês, e é muito importante assim, vocês perceberem, e que é uma pergunta frequente que eu recebo a todo momento, né, falando com bastante tranquilidade. Puxa, quanto tempo que eu vou demorar para entender esse novo cenário? Puxa, estou muito atrasado, tem muita gente já na minha frente. Olha que pergunta simples, né? Então, eu trouxe aqui um outro timeline da própria SAP, onde diz assim, ó, esse fenômeno, esse ato, né, de entrar com a suíte on-HANA, ou seja, de apoiar no banco de dados HANA, aconteceu de 2012 para 2013. 2015 foi aquela data que eu sempre digo, né, onde foi criado o conceito de Enterprise Management, que eu já vou explicar o que é, né? Ao invés de você ter o ECC lá, que é um sistema integrado por módulos, você tem um core, né, com um conjunto de processos e isso se movimenta como se movimenta lá no ECC. Então, não é tão diferente, né, que eu vou mostrar, mas a gente tem que prestar atenção que o objetivo principal do Enterprise Management foi a redução de ciclos, de processo, de entrega, das transações, do número de transações, etc. Isso, a SAP se mostrou bastante eficiente, né? Então, isso que a gente conta para vocês. Por que a gente insiste em SAP? Porque a SAP detém aí quase que 80% de participação nas grandes empresas, tá certo? Detém uma parcela muito grande já nas médias, né? Isso está crescendo bastante nas médias empresas. Existem até outras brands, né? Uma penetração um pouco maior do que a própria SAP na média empresa, mas quando a gente mede o poder de processamento, né, de uma condição de plataforma com a outra, a gente vê que a SAP, mesmo para médias empresas, está sendo entregue como uma plataforma de primeira linha, de excelência, ou seja, considera realmente todo esse conjunto de transformação digital e de indústria 4.0 para aplicações de outro nível, né, mais intermediário. Tá bom? Então, só para vocês prestarem atenção, né? Então, como resultado final, é como se saísse lá do ECC e entrasse aí no Enterprise Management. Muito prazer, pessoal, eu sou o Enterprise Management e vou trabalhar aí com algumas funções, com Finance, vou sustentar as aplicações de RH, de compras, de supply chain, de manufatura, de engenharia, na gestão de ativos, de serviços, de vendas, né, de marketing, e outras que não estão aqui, onde você pode ter um único core, né? É como se você movimenta isto aqui, tudo que está relacionado nos outros módulos se movimenta de uma forma, digamos assim, integrada, né? Como ela no ECC também, só que a velocidade aqui é muito maior, tá certo? E o ciclo é muito menor, né? O número de passos é muito menor, então a gente precisa prestar atenção nas arquiteturas. Lá no ECC, entrega em tela verde, aquela coisa mais dura. Já no Enterprise Management, a gente usa o recurso do browser da SAP, que é o Fiori, né? Com as aplicações de APIs e tal, utilizando o UI5, né? Muito bem. Então, você tem assim um ambiente, né? Uma interface com o usuário, digamos, moderna, muito mais amigável, né? Trabalhando no seu desktop, no tablet, no seu smartphone, né? Muito comum também, quando a gente enxerga smartphone ou tablet, isso quer dizer o seguinte, né? Não é só a possibilidade de eu trabalhar no smartphone, o comportamento para a computação edge muda, né? Ou seja, as operações de chão de fábrica, as operações de montagem de produtos, ciclos de educação, são todas, na maioria das fábricas digitalizadas, feitas por tablet, onde você tem uma área intermediária de visão. Então, isso é muito comum. Então, o comportamento do processamento muda, né? E é o que eles chamam de empowered people, né? Ou seja, as pessoas capacitadas para fazer naquele momento. Então, isso é muito interessante, esse conceito, você consegue isso nessa nova arquitetura S4HANA, com um core que é chamado Enterprise Management.
Ok, pessoal? Então, só para você entender como que isso funciona. E cadê o meu tal do ERP, né? Lá da indústria 3.0? O seu tal do ERP está aqui dentro desse conjunto, assim como o seu PLM, assim como o seu MES, assim como todos os sistemas estão engajados, né? E quando a gente fala de sistemas engajados, puxa vida, para quem lê a CATEC, diz assim, ó, para de trabalhar com ciclos de informações e começa a trabalhar com sistemas engajados. Então, a SAP está bem apropriada para esse momento, né? Muito bem, só como ilustração também, a SAP evoluiu, hoje tem entrega PaaS e IaaS, né? E SaaS, tá certo? Então, é muito interessante, né? A exemplo de você trabalhar com portais de compra, como a Ariba e outros portais em nuvem, né? Integrando aí, criando um ambiente privado para a sua própria aplicação, as empresas que trabalham nesse conceito de ter um sistema ERP ou de CRM, isso tudo vai evoluir, né? Então, trabalhando com serviços PaaS, com plataforma onde você deposita a sua aplicação, né? Em cima dessa arquitetura, às vezes a aplicação é proprietária, então tudo isso a SAP evoluiu e consegue te entregar nesse momento, né? Então, esse slide é o resumo de tudo isso que eu conversei com vocês, né? Nós estamos sofrendo aí uma transformação digital. Essa transformação digital precisa ter cuidado quando você fala de modelagem ou novo ambiente dentro da organização, precisa sofrer um processo de troca de mindset, precisa sofrer um processo de transformação organizacional, não tem jeito, não pode pensar do mesmo jeito, desde um comportamento de hierarquia funcional até um comportamento de hierarquia matricial, enfim, tudo isso a gente leva em consideração na reformulação do ser humano, né? E é como se tivesse assim. Eu tenho aí 60 anos na indústria 3.0, cujo foco principal sempre foi a computação e a automação, né? Passando aí para uma indústria 4.0 com 5 anos aí, né? Que nós já vimos isso, se estendendo aí um personagem principal que é a colaboração da informação através da computação em nuvem e da internet das coisas. Então, só isso para a gente entender, né? E aí, nessa transformação, como nós estamos falando de sistemas de produção, que nós estamos tratando de manufatura, né? Produção da movimentação física, produção das informações no mundo virtual, o produto ainda não existe, a fábrica ainda não existe, né? Então você projeta toda essa história e tudo isso a SAP tem uma integração e dá o nome disso de um encadeamento da informação através do Digital Thread, né? Vocês também, então, se a gente resumir, tudo isso que eu já conversei, exemplo do Cloud, IoT, uma extensiva colaboração entre sistemas, né, que foi isso que nós vimos através do Core. O Big Data avançou bastante, tá certo? E a gente fica, assim, também muito contente com a SAP, que todos os fluxos de trabalhos e a digitalização dos processos são bem expostas quando você vai entrar nos cursos e aprender essa história, né? Dentro desse novo formato, levando em consideração tecnologias de gêmeo digital, de digital thread, mais uma vez, tá certo? Para vocês atenderem as áreas de engenharia de produto, engenharia de manufatura, gestão comercial e a empresa digital, né, no contexto de indústria 4.0, se for o caso também. Então, como que eu vou estudar? Fala com a gente. Como que eu vou criar minha trilha para minha empresa? Fala com a gente. Como que eu vou capacitar os meus consultores dentro da minha consultoria? Fala com a gente. A gente tem lá um conjunto de cursos, desde conceituais, todas as trilhas da SAP, todas as trilhas da K-Solution, Learning Hub, certificações, badges, e aí vai. Então, você tem todo um marketplace exposto, né? Mas ainda como ilustração, bem rápido aqui, né? Nós estamos saindo aí de um cenário, indústria 3.0, aqui eu tenho ECC, ó, muito bem definido, trabalha dentro desse contexto, né? Mas eu preciso conversar com todo esse cenário. Então, antigamente, até então, nas indústrias que trabalham 3.0, isso é feito através de integração ou desenvolvimento, e quando você vai para a indústria 4.0, aparece um amigo de vocês, que é o E4HANA Learning Assessment, dizendo assim, ó, se você precisa
digitalizar nesse novo formato sua engenharia de manufatura, sua gestão, né, com a consideração de um ERP inteligente e capacitar as pessoas para que trabalhem no conceito de computação edge, então, venha falar com a AK Solution. Nós criamos aí um roteiro, né, um plano de ação. E esse plano de ação tem o nome de For HANA Learning Assessment, tá certo? E aí isso tudo é bacana. Principalmente quando você quer transformar a sua organização, né, para negócios as a service, tá certo? Ou seja, ao invés de eu vender aí um determinado produto ou uma determinada instalação, eu alugo e ainda ganho em cima do serviço. Então, é um conceito moderno e a SAP está preparada para atender esse landscape, né, moderno da indústria 4.0. Né? Deixa eu ver só que horas são, pessoal. 9h41, já falei quase 1 hora, né? Aliás, 1h e um pouquinho. Está quase no finalzinho, né? Eu falei 1 hora, 1h10, acho que não vai ultrapassar, não. Tá certo? 1 hora já foi. Então, para vocês entenderem aí um pouquinho do que nós fazemos, né? Bem rápido, então você sai de uma arquitetura mais comportada, indústria 3.0, ISA 95, conversando chão de fábrica, sensores, CLPs, depois sistemas MES, depois sistemas ERP, na indústria 3.0, o PLM foi negligenciado por um bom tempo, então a comunicação entre engenharia e processos comerciais, a exemplo de supply chain e outras coisas, a gente assistiu em muitas empresas grandes que estava comprometido, né? Então, isso é uma coisa que é para se consertar nessa transformação digital. E aí, utilizando, grosso modo, viu, pessoal, existem vários cenários, né? Eu trouxe, assim, uma ideia, você pode trabalhar nesse ambiente de manufatura centrado no cliente, utilizando recursos de IoT, portais, uma plataforma HANA Cloud, atendendo as aplicações, né, do S4HANA, que é aquilo lá que nós já vimos, trabalhando em cima do banco de dados HANA e de um database fora da SAP mais aprimorado. Não vou entrar em detalhes aqui. Recebendo, inclusive, né, assim, a possibilidade de você trabalhar com third party, ou seja, com aplicativos de terceiros, né? Então, você pode integrar. Em outras palavras, estou trabalhando lá com Team Center na engenharia, como é que eu integro SAP e Team Center na indústria 4.0. Estou trabalhando lá com MES, né, Apriso, como que eu integro gestão comercial e Apriso na indústria 4.0. Então, venha falar com a gente, isso é muito comum aqui no nosso cenário, né? Só 2 exemplos, tá certo? Eu preciso, então, agora, na minha plataforma, mais um exemplo ainda, trabalhar com inteligência artificial. Como que faz isso? Quais são os modos necessários? Isso vai depender do seu processo, né? Da sua topologia organizacional. Então, nós enxergamos isso, para a gente isso é muito comum, é muito legal, e nós entregamos isso de uma forma bastante estruturada, né? Normalmente, quando a pessoa física, de novo, não tem nenhum custo, normalmente, quando é uma empresa, que a gente enxergar um tamanho de mudança de mindset, então, aí entramos com o que é chamado de For HANA Learning Assessment, tá certo? E assim vai. Resumindo mesmo, né? Isso é um slide da SAP, né? Então, isso é muito legal. Ela sai de um tradicional de ISA 95, ela mesma conversa com esse tom, né? Onde você tem aquele comportamento vertical, integração vertical linear, e começa a prestar atenção nos comportamentos de integração vertical e horizontal, né? Então, isso é uma reformulação do conceito na indústria 4.0, não que isso não existisse anteriormente, sempre existiu, né? Mas assim está muito forte na indústria 4.0. Aí ela passa a denominar essa modernidade como plataforma de produção digital. Então, Digital Production Platform, né? Plataforma de produção digital. Trabalha aí com HANA Cloud, conceito de Data Lake, né? Não vou entrar em detalhes, mas a arquitetura muda um pouquinho, tá certo? É como se nós saíssemos aí de uma indústria 3.0, ISA 95, né? Voltamos só um pouquinho, ó, igualzinho, e caímos aí no RAMI, né? Onde nesse momento é importante, né? Sem isso você não vive mais, né?
muito importante ter o conceito de gêmeo digital. Gêmeo digital é uma tecnologia para fazer interoperabilidade de dados. E o Ramir conta assim, ó, então você tem que usar um princípio que é chamado AAS, Asset Administration Shell, que você vai colocar em cada coisa que você quiser o seu gêmeo digital de acordo com aquilo que você necessita, não vai colocar isso à toa, né? E aí joga na malha, digitalizando chão de fábrica, campo, e você vai trabalhar com um marketplace de serviços cloud, né? Ou da própria SAP, ou da Amazon, ou da Azure, ou da Siemens, né? Muitas vezes com um, ou dois, ou três ao mesmo tempo. Então, você entender toda essa arquitetura. E aí tem filosofias de implementação da SAP. Quando a gente fala de arquitetura, dessa natureza que eu estou falando, então nós entramos aí no princípio da metodologia ISA da própria SAP. Então, é fantástico. Você vai trabalhar com cenários e aí você precisa entender como é que você vai colocar a tua empresa, a tua organização, a tua consultoria, você mesmo, para atender esses cenários atuais, né? Só como ilustração, então, quando existe, né, o botão, a página Soluções de Indústria 4.0 da SAP, né, com foco em cima de tudo isso que nós já conversamos, né, a exemplo de um novo nível de colaboração e integração digital, traduzido pela palavra conectividade, né, uso de internet, principalmente IoT, Industrial Internet of Things, para chão de fábrica, muito legal, máquina conversando com máquina, machine learning, inteligência artificial, rede, muda, claro, o fluxo de informações quando você tem um ECC, é um pouquinho diferente, né? Então, você começa... Hoje a gente assiste, né, no mercado, as empresas, os cases, né, dando certo da SAP, dia após dia, né, eu acompanho muito isso nas minhas pesquisas, principalmente lá no LinkedIn, e muitos cases dando certo aí para essa situação, tá certo? Então, se você tiver um case de uma determinada origem, como eu estudo todo dia isso, né? Você pode me perguntar e eu encurto o seu caminho para você conseguir fazer, então, a sua transformação digital na sua carreira e no seu projeto de vida, né? Gosto muito desse slide, porque, assim, puxa, fazer transformação digital quer dizer que eu preciso usar esses 9 pilares? Não, né? Você precisa ter forte o conceito de gêmeo digital e prestar atenção, né, na área de sistemas de informação para trabalhar com Big Data, Internet das Coisas, computação em nuvem e, principalmente, com sistemas integrados. Quando você bate o pé nos sistemas integrados, então, te ajudamos para a sua organização novamente com a nossa metodologia K-Solution própria, proveniente lá de muito estudo e de um doutorado que eu fiz na Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Então, muito legal, aprendi bastante e consigo passar isso com bastante clareza para vocês, né? Sobre esse ambiente SAP e sobre essa transformação digital no mundo, né? Não que você não vá usar, é claro, né, as atribuições de security, de realidade aumentada, de robôs autônomos, de simulações, de manufatura aditiva. Então, a gente presta atenção no que diz respeito à TI, né, e também presta atenção no que diz respeito a processos, tá certo? Alguma coisa, né, que vocês quiserem entender um pouquinho sobre essa figura, tem um link aqui que eu deixo para vocês, que depois eu vou expor essa apresentação e mandar o link para vocês, tá bom? Tudo bem. Só um exemplo, né? É aquilo que você tem na sua frente, então, um grande mundo, né? Trabalhando agora com gêmeo digital, né? É um pouquinho diferente lá da indústria 3.0, e eu peço, assim, para vocês assim, repararem, né, que gêmeo digital não é simulação. Então, se a gente voltar lá, a simulação é um item da indústria 4.0. Muito importante, né? Porque é muito comum na indústria 3.0 eu usar a simulação depois do incêndio, ou seja, eu já tenho o gargalo na minha fábrica e como é que eu resolvo isso? Então, existem softwares para resolver procedimentos de fluxos de materiais e de processos de forma stand-alone que vão atuar na simulação de fábrica, né, de fluxos, tá certo? Via
via de regra, aqui você tem dois pensamentos, um pensamento analítico e um outro pensamento geométrico, né? Muito importante que a SAP prestou atenção na integração do pensamento geométrico também. Então, isso, para quem quiser entrar nesse assunto, mais uma vez eu me coloco à disposição, né? Então, isso para a gente entender, eu coloquei esse slide para a gente prestar atenção na relação de simulação com gêmeo digital. São coisas distintas, por favor, tá certo? Vou começar, nem sei por onde, então a SAP tem, é dela, é grátis, né? Um blueprint para a indústria digital. É como se eu tivesse que controlar um conjunto de coisas, né? Eles chamam ao pé da letra coisas físicas, tá certo? A exemplo dos dados do robô, das pessoas, das máquinas, das frotas, enfim, das ferramentas, qualquer conjunto de dados, né? Isso vai subindo de chão de fábrica numa escala supervisória de monitoramento até cair nas funções principais que você precisa controlar dentro de uma fábrica, que são as operações de inventário, de manufatura, de qualidade, de manutenção, né? De ambiente de segurança de trabalho, principalmente, muito presente hoje, e um conjunto de aplicativos dos mais variados que você precisar. Então, isso já está dentro do conceito de indústria 4.0, né? Para de trabalhar isolado, trabalhe engajado, utilizando aplicativos. Aplicativos podem ser da própria SAP ou outros quaisquer, como da Amazon, como da Microsoft, né? Hoje tem conjunto de aplicativos que conversam com todo mundo, né? Dentro de um padrão de interoperabilidade, desde XMS, REST, JSON e aí vai, trabalhando até o chão de fábrica com OPC-UA. Então, tem que entender um pouquinho desse cenário. Quando você, então, compreende aqui esse momento, né, físico, você tem o seu espelho, um espelho digital virtual, né, onde você tem praticamente ao pé da letra um espelho. Então, operações de inventário, operações de manufatura, e assim vai, completamente igual. Então, é o que nós chamamos que a SAP já está no conceito de gêmeo digital. Então, você já está trabalhando isso. E muito mais do que isso, nesse momento, além do gêmeo digital, né, a SAP traz aí o conceito de Digital Thread, que eu já vou mostrar. Por exemplo, isso é apenas um exemplo. Lembra lá que nós falamos que nós estamos trazendo 3 cenários, Indústria 4.0, Digital Supply Chain e Intelligent Enterprise? Esse é o cenário da Indústria 4.0 da SAP, né? Para contemplar isso, então, nós começamos a construir as trilhas e os cursos conceituais de educação para 12 competências. Então, agrupadas de 4 formas, né? São 4 grupos de competências, né? Então, engenharia de produto, que a SAP chama de produto inteligente, como faz a educação no momento para o processo de desenvolvimento de produto, processo de engenharia de manufatura e como que você já aplica a internet das coisas dentro, já partindo da concepção do produto, quando você usa, por exemplo, Product Lifecycle Management, que é o PLM, né? Partindo aí para uma engenharia de manufatura integrando chão de fábrica, você tem a fábrica inteligente, como que você estuda isso, né? Desde o comportamento de as aplicações da engenharia de manufatura em si, e as aplicações que o S/4HANA oferece para isso, parte é para o Extended Warehouse Management, né? Então, isso é muito legal, né? Um armazém estendido, mesmo conceito de empresa estendida é a empresa que colabora, a empresa como um todo, seus clientes, seus fornecedores e os seus colaboradores. Então, o que é o Extended Warehouse Management? Né? Trabalha no conceito de manufatura digital, então, vai pegar a informação virtual e vai conversar com a informação de operação do ERP e vai conversar com o chão de fábrica, através de um sistema de execução de manufatura, que é o MES. Então, começa e tem aí o módulo de integração. Perceba que essas atribuições estão aqui na fábrica e no produto também, né? E trabalhando, empoderando as pessoas com os serviços éticos. A mesma coisa, né? Quando você vai trabalhar com a gestão de ativos, você, então, vem aí desse módulo PM no ECC da SAP, né? E começa a entender que você não vive mais na gestão de ativos sem a tecnologia de Digital Twin. Então, esse slide é da SAP, não é meu, né?
Então, eu contei, está muito presente a tecnologia de Digital Twin, de IoT, você tem um comportamento, né, de IAM, Enterprise Asset Management, digital, tá certo? Ou seja, trabalhando aí com as condições. E tem todo um conjunto de ferramentas e de educação para isso. Da mesma forma, vai lá para ambientes de segurança do trabalho, visualização 3D, inclusive, né, para educação, entendendo que você pode utilizar recursos de realidade aumentada, né, tudo isso que existe na modernidade. Então, esse cenário, esse blueprint da indústria 4.0, né, que assim, saindo do ECC, indo para um cenário de indústria 4.0 dentro da transformação digital, você vai encontrar, então, essas atribuições. Só como exemplo, eu, então, entendo assim, ó, que quando você tem um módulo, eu peguei esse módulo intermediário, né, SAP S/4HANA Manufacturing Production Engineering and Operations, se você explodir ele um pouquinho, que está aqui, né, a própria SAP diz assim, olha, pessoal, você aí, ó, presta atenção em Digital Twin, presta atenção em Digital Thread, né? GEM digital e Digital Twin a mesma coisa, desculpem, e Digital Thread é uma maneira de pensar no encadeamento das informações. Pronto, de que na 3.0 era muito dispendiosa, um pouquinho mais atrapalhada, e na 4.0 está tudo encadeado no próprio sistema. Que bacana! Então, eu tenho aí um processo para eu trabalhar no Digital Thread. Então, é assim que a SAP pensa. É como pensa a CATEC, é como pensa a Rami, é como pensa um conjunto de pesquisadores da indústria 4.0, né? Partindo para o segundo cenário, vou apressar um pouquinho, né? Mesma filosofia, né? Trabalha aí, já vi essa mesma imagem tendo como core o próprio Digital Twin, ou escrito aqui no lugar de Digital Twin, Digital Thread, né? Então, já vi das duas formas. E aí, também, este outro cenário com um conjunto de competências, né? Um pouquinho mais ampliada, mas também que absorve aquelas caixinhas lá do Lego, né? Então, é aquilo que eu falei, como que o curso ele serve para um cenário, para outro cenário. Neste cenário, a gente precisa prestar atenção no planejamento da cadeia, logística do supply chain, já presta atenção aí no planejamento da produção, né? Trabalha com PCP, né? Aqui nós temos uma grande novidade, além do IoT, que está te favorecendo o seu PCP, nós temos um MRP em tempo real, coisa que não existe lá, principalmente pelo uso do banco de dados HANA in memory, isso ganha uma velocidade tremenda. As integrações, desde o custo do produto, da viabilidade do produto embutida nesse módulo de R&D Engineering, tá certo? Levando em consideração o ciclo de vida do produto mesmo, né? Eu sou especialista nisso, então consigo falar um pouquinho com mais clareza sobre o que é um PLM, Product Lifecycle Management, né? Tratando dos ativos atuais, da área de compras, da área de vendas, tendo a visibilidade da empresa para a tomada de decisão em tempo real, que é o EPM, Enterprise Performance Management, tá certo? Então, bem legal, né? São cenários, pessoal. Então, como que eu estudo, como que eu me formo, como que eu troco a minha empresa e como que eu saio de um processo hoje onde normalmente a propriedade do produto é do cliente para, ao invés de o cliente ser proprietário do produto, ele compra aquele produto como serviço. Então, é uma grande mensagem para vocês e as empresas estão indo para esse caminho. Se você, então, praticamente para terminar, né, pegar aí e acessar www.sap.com, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, ó, que ela deixa bastante explícito, que é esse exemplo do Digital Supply Chain, que ela chama de Supply Chain Management, né? Com todas aquelas atribuições. Isso não quer dizer que você não tem uma relação com todos os outros módulos dispostos aí no próprio marketplace da SAP, né? Eu gosto de mostrar esse slide, porque assim, a SAP deixa de ser uma empresa de ERP e CC para, olha só quanta coisa que você tem aí no marketplace da própria SAP, né? Presta atenção, né? Existe assim, em quase todos os nossos cursos conceituais,
nós, então, conversamos um pouquinho sobre o que é o Digital Twin, né? Digital Twin tem que ter, assim, um modelo mental diferente, principalmente nas visões funcionais, onde você vai trabalhar com produtos, ativos, máquinas, frotas, infraestruturas, pátios, etc., né? Partindo aí para uma visão lógica dos processos de manutenção preditiva, bens conectados, serviços as a service, que é o produto PaaS, redes de negócio, etc., e de manutenção, né? E principalmente na visão de aplicação, como você vai aí integrar os seus sistemas, desde ERP, PLM, MES, ou seja, como que isso agora trabalha na indústria 4.0, levando em consideração o conceito de Digital Twin, engenho digital, né? Então, a gente deixa muito bem claro. Isso é só um slide, é um tira-gosto para vocês, né? Assim que a gente chama. Pronto, isso é todo um conceito, né, de SAP. O que mudou na educação SAP sai lá da simplicidade, eu chamo simplicidade, que tinha um comportamento vertical do ECC, e cai para um comportamento mais em rede digital aqui na indústria 4.0, né? Para isso, então, nós temos os nossos programas de educação, conseguimos atender cenários para organizações que vão se transformar, que é o Brownfield, ou para novas implementações, que é o Greenfield, ou até para cenários de aplicações de pontuais. Quero colocar IoT, o que eu faço? Pronto. Isso é muito legal. Para a gente, então, relembrar, né? Nós, então, esse é o nosso marketplace, estudando com instrutor via VLC ou com self, né? E trabalhando aí com produtos como as academias para ECC, os cursos Deltas para você ir para o mundo 4.0, né? Entrando com um conjunto de cursos conceituais, cursos VLC da K e da SAP, né? SAP Learning Hub, onde você tem que prestar atenção o que é o Learning Journey, o que é o Learning Content, o que é o Learning Room, o que é o Live Access, né? Se você quiser fazer uma gestão de conhecimento global da sua organização com vários sistemas, podemos te ajudar com o e-curso Corporate e te ajudamos também na trilha da composição das suas certificações, né? Se você tiver dificuldade, muitos dos profissionais já sabem para onde querem ir. Tudo isso pode ser, cada um fornecido de um jeito, e para a sua organização, nessa tarja azul, então, para relembrar, nós temos o nosso E4HANA Learn Assessment e E4HANA Learn Assessment para a criação de programas de educação, né? Como ilustração, os cursos conceituais, nós temos o curso conceitual para a indústria 4.0 da SAP, na área de engenharia, para a transformação dos processos de PLM e de manufatura digital, cenários maiores de digital supply chain, né? Como você vai transformar os seus ativos de uma 3.0 para uma 4.0, utilizando tecnologias de IoT, de Digital Twin, tudo aquilo que nós já falamos, inclusive um Analytics avançado, né? Machine Learning, inteligência artificial para tomada de decisão, se for o caso, e aprender com que usa o E4HANA Learn Assessment, né? Uma visão do E4HANA Learn Assessment e de várias outras aplicações aqui da SAP e cenários de transformação, né? Só para contar um pouquinho o que é o Learning Hub. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, né? Eu contei aqui sobre a trilha de cursos conceituais. Vou contar um pouquinho sobre o Learning Hub, que está em marrom, e também vou contar um pouquinho sobre o E4HANA. Então, pronto. Então, se a gente contar um pouquinho aí o que é o Learning Hub, decidi estudar sozinho, né? Tudo isso. Qual que é o caminho que eu tomo? Então, existe aí a possibilidade de vender esse sistema de educação digital que é o Learning Hub, com uma assinatura para a sua empresa ou para você anual de tudo, né? Ou em 8 módulos, né? Ou seja, dependendo daquilo que você vai utilizar.
Independente do modelo de assinatura, você conta com um conjunto de learning journeys, são jornadas de aprendizagem, mais de 100, né? Com os cursos e-learning, que você aprende, né? Com o Live Access, que são ambientes onde você mexe no software, põe isso em prática, né? Learning Rooms são salas de estudos em grupo, se for o caso, e com a sua literatura através de e-books. Então, esse é o ambiente SAP Learning Hub, né? Você pode comprar para sua empresa, na verdade, assinar, né? Ou para você mesmo, se você quiser, tá certo? Muito bem. Então, agora mostrando um pouquinho do E4HANA, de uma maneira bastante prática. Então, o E4HANA começa, é um processo de assessment, né? É uma metodologia, é um passo a passo, né? Onde você vai, entre aspas, digitalizar a sua engenharia de manufatura, chão de fábricas e ativos, a sua gestão, né, e empoderar as pessoas. Então, essa é a nossa preocupação de educação, né? Isso está muito ligado à área de processos, de tecnologia e da própria cultura das pessoas, que são aqueles 3 pilares, né, para vocês. Existe uma forma de contratação. Eu trouxe um único slide. Tudo começa por uma etapa 0 para entender, né, qual é o tamanho do projeto de transformação que nós vamos atuar. E depois atuar nesse projeto de transformação de várias formas, né? Isso é só um exemplo didático, né? Por exemplo, se a gente resolver seguir essa trilha, andando com uma ou 2 trilhas ao mesmo tempo, se for ao caso. O que nós chamamos de fase, né? Automatizar a engenharia com Intelligent Products, por exemplo, no cenário de indústria 4.0, automatizar a fábrica, automatizar os ativos. Quando eu falo automatizar, é digitalizar, né? Nesse conceito de 4.0, empoderar as pessoas e cenários mais específicos, englobando a empresa digital. Tá certo, pessoal? Uma coisa importante, coloquei esse slide, é novo, coloquei ele ontem à tardezinha, né? E nós levamos em consideração no E4HANA os vários cenários de implementação que a SAP tem. É exemplo do próprio SAP Activate, né? E do próprio SAP Integration Service Advisor Methodology, que é o ISA-M, né? ISA-M. Então, isso é fantástico e nós conseguimos compor e criar uma harmonia entre o que a SAP pensa e o que você precisa através da entrega do E4HANA. Então, no E4HANA estão sendo considerados os próprios cenários que a SAP recomenda como cenários de implementação e como cenários de arquitetura de integração, né? Que ela chama. Ou seja, nós aproveitamos o aconselhamento das soluções de integração da SAP e muitas das vezes o próprio cliente entende que ele precisa ir um pouquinho mais além, né? Só para terminar, e parece que é o último slide mesmo, né? Atendemos aí quase tudo da SAP no que diz respeito às indústrias e consultorias, mas com foco predominante nas indústrias, né? Indústria discreta, aerospace e defesa, automotiva, high-tech, industrial, né? Produtos de energia, indústria de energia e recursos naturais, tá certo? Óleo e gás, utilities, né? Água, luz, energia, etc. E indústrias de consumo também, como modas, agronegócios e outras. Tá bom, pessoal? Me coloco à disposição para perguntas e se vocês quiserem anotar aí ou dar um print nos meus dados, né? Evandro Gama, eu sou pesquisador, eu sou vendedor, eu sou diretor aqui na K-Solution dessa área de negócios, que é chamada K-Solution Education Advisory Service, né? Trabalho com a área de educação há muitos anos e me dedico para vocês, né? Isso que é o principal. Para vocês, quando eu digo vocês, no sentido pessoal ou no sentido organização, né? Então, peço desculpas aí, que eu pensei em gastar 1h10, eu acabei gastando praticamente 1h30, tá certo? Então, mas eu acho que valeu a pena essa 1h30 aí
na cabeça de vocês e eu agora me coloco à disposição para perguntas dentro daquilo que eu puder responder, né? Como isso é um bate-papo profissional, né? Eu, além de ler o chat, né? Eu, assim, gostaria que vocês abrissem o microfone para fazer as perguntas, para a gente bater um papo, para a gente se conhecer, se for o caso, né? Importante, só para concluir toda essa apresentação, né? Por que nós devemos, então, criar um modelo I4HANA, né? Uma metodologia para aplicar a plataforma de produção digital, né? Já deu para entender, é muito grande, então nada melhor do que uma orientação, nada melhor do que comprar a sua educação, né? Ou se inscrever nos cursos da K-Solution, que a gente está aí para ajudar com todo esse conjunto de recursos adicionais, né? Só para lembrar, K-Solution todos os sábados, né? Tem seus cursos gratuitos, são públicos astronômicos de 2.000, 3.000, o último curso tinha 3.800 pessoas na área de Microsoft, na área de Azure, na área de Scrum, né? E, inclusive, se você estiver interessado, vai acontecer agora um curso gratuito, sábado, na área, para entrada nesse mundo SAP 3.0, que é o SAP através do SAP FAM, tá certo? Então, uma coisa interessante, né? Conta um pouquinho do SAP FAM, não é o curso por completo, mas dá uma boa noção de como trabalha essa indústria 3.0 que absorve aí 90% do mercado ainda, né? Nossa área de negócio já é da 4.0, então essa é uma apresentação separada, destacada, né, dessa apresentação de sábado, dando aí uma visão do que a SAP está pensando e a K-Solution está pensando sobre a transformação digital SAP, levando em consideração cenários distintos, indústria 4.0, Digital Supply Chain, Inteligente Enterprise e as próprias metodologias da SAP, né? Como nós mostramos lá atrás, a exemplo do SAP Activate e do SAP ISA-M, né? Integration Solution Advisor Methodology. Legal, pessoal. Abro, então, para perguntas e muito obrigado aí a paciência, né? Então, se não tiver pergunta, eu vou começar a ler o chat. Aguardo um pouquinho. À disposição. Bacana, né, que nós chegamos aí na casa de 37, 38, 39 pessoas, e vou ler alguns nomes, né, gostaria de agradecer a Aline, o Alan, o André, o Bruno, dois Brunos, a Elaine, Felipe, Euleci, e assim vai, né, nós estamos com 38 pessoas, praticamente do começo ao final, com o mesmo quórum, né. Isso significa que está sendo interessante para vocês, né? Então, Mauro Andreas, olá, Mauro, tudo bem? Nosso amigo aqui da casa. Patrícia, Reginaldo, Sandra. Eu me coloco à disposição de todos para conversar, tá bom? Muito bem, o dado inicial 8h30, o Felipe está conversando. Elaine Cássia, bom dia a todos, parabéns para todos os envolvidos, sou de Brasília, Distrito Federal, excelente curso para todos, muito obrigado. Tem o Felipe Nicosi, falo de Luanda, Angola, olha que bacana, nosso evento já está internacional, muito bacana, Felipe. Olá, por favor, gostaria que confirmasse o horário da cidade onde está, Brasília, mesmo horário. Parabéns a todos os envolvidos, excelente curso, bom dia. Bom dia, Wanda. A apresentação será disponibilizada sim, vou mandar o link para vocês no máximo até amanhã. Nossa, que show, o Lindeberg está falando. Obrigado, Lindeberg. Se tiver alguma dúvida, muito obrigado. Muito conhecimento adquirido, realmente é mesmo, estudo bastante. Legal, né? É bem complexo, muitas possibilidades, o sistema bem abrangente. Olá, Paola. Ele é bem complexo, bem abrangente, mas é o que a gente sempre diz, né? Toda essa complexidade tem que ser diluída na simplicidade, e essa simplicidade está aliada àquilo que você já conhece. Então, a gente te orienta nesse sentido. Tem
nós estamos indo por esse caminho e nós estamos acertando, né? Sempre com as pessoas, então, muitas pessoas, tá bom? Que isso foi incrível, parabéns. Eu sou DBA SQL Server, estudo para Data Science, Engenharia de Dados. Qual SAP se encaixaria mais nesse perfil? Linhas gerais, começa a dar uma boa espiada no BW, Inteligência Artificial, On-HANA, BW On-HANA, procura as rotinas de inteligência artificial da SAP, e quando você trabalha com dados, você não pode esquecer que você tem que prestar atenção no banco de dados HANA, né? Então, BW, HANA, e aí faz uma composição. Você pode ser um cientista de dados, você pode ser um engenheiro de dados, né? Você está falando que você está trabalhando com engenharia de dados e a ciência de dados, são duas coisas distintas. Então, é muito comum que as pessoas passem um e-mail para mim, já deixei o e-mail, né? Vou até colocar mais uma vez aí na tela. E se for o caso, né, da sua indecisão, você marca uma consulta comigo. Eu costumo atender pessoas quase que toda semana, muitas pessoas, né, 3, 4, 5, às vezes 10 na semana, para dar uma orientação na carreira e qual curso de fato fazer. Então, eu consigo te ajudar, tá bom, Lindenberg? Então, mas, grosso modo, presta atenção no HANA, BW e rotinas de inteligência artificial, né? E toda essa arquitetura que está baseada em dados. Então, hoje, quando a gente fala em dados, né? É um profissional técnico, né? E assim que a gente chama. O Felipe, parabéns, Evandro, pela apresentação, simples, mas com muito conteúdo, bacana. O propósito é ter uma apresentação simples mesmo, né? A gente não consegue aqui aprofundar, porque cada cenário de SAP que a gente aprofunda, nossa, a gente consegue conversar aí 30 minutos, 1 hora, 2 horas, até em cima desse cenário. A proposta aqui é dar uma visão geral para todo mundo, né? Então, o Bruno contribuiu bastante para ter uma visão mais ampla quando se trata de SAP implementação na indústria 4.0. Isso mesmo, a proposta foi essa mesmo, Bruno. Legal. A Maisu, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Evandro Cassolucho, gratidão. Obrigado. Bom dia, Evandro. A apresentação será disponibilizada, já foi. Eu vou mandar sim. Eu sou um técnico de suporte, o Florindo, né, falando. Eu sou um técnico de suporte e estudo para a área de gestão de projetos com a metodologia ágil. Qual SAP se encaixa mais nesse perfil? Bom, quando você fala de metodologia ágil, normalmente você pode trabalhar na área de implementação de sistemas SAP, na área de projetos. E quando você pegar um Activate, ele mesmo fala assim, olha, presta atenção no Scrum, na metodologia ágil. Então, um bom ponto de partida para você é dar uma espiada no Activate, né? Que é a metodologia ágil de implementação de sistemas para a indústria 4.0, ou para essa gestão mais moderna que é chamada de ágil, tá bom? E aí você vai entender sobre o que é uma sprint, os backlogs, quem é o dono do projeto e tudo aquilo que a essência do projeto ágil exige. Né? Um minutinho só, pessoal. Muito bem. Depois, o Manuel, né? Estou teclando de Angola, gostei da aula, bacana, pode ser considerado como uma aula. Teria alguma forma de acessar um módulo de teste? Olha, quando você vai acessar um módulo de teste, existe assim, né? Existem várias maneiras de você ter um trial disso, né? Praticamente, vários módulos da SAP têm a sua versão trial, que você experimenta por 30 dias. Mesmo você tem um trial para a SAP Learning Hub. Mas uma recomendação minha, assim, mesmo antes de testar o trial, que são só 30 dias e passa muito rápido, né? Dá uma olhadela na sua trilha de educação, aquilo que você precisa e aquilo que você quer mesmo para a sua vida. Se você estiver em dúvida ou com dúvida, né, por favor, me liga, a gente marca um call e conversa com você, Sandra. Sandra Bozolana, muito obrigado, viu? De novo, muito boa apresentação. Se estivermos falando de filosofia, eu diria que só sei que nada sei, bacana. É isso mesmo, né? Olha, é o Marcos, né? Marcos Pompilho. Marcos, para sua alegria, eu também só sei que nada sei, porque cada vez que eu me aprofundo em uma determinada área da SAP, eu fico encantado, porque a todo momento eu descubro grandes universos para a gente explorar dentro dessa
plataforma, né, mundial que é representada pela SAP. Então, muito bacana. Empresas conceituadíssimas de renome do mercado utilizam essa educação e essa plataforma de sistema ou de sistemas de informação da SAP, né? Parabéns, foi muito bem apresentado dentro do tempo disponível. Bacana, né? Show, muito obrigado, o Lindenberg. Já fiz curso rápido pela Cassorush, foi muito bem explicado, apesar do tamanho e complexidade do sistema. Já tive contato em 2008, bacana. É a Paola. Prazer em ter aqui novamente. Paola, obrigado. Bom conteúdo, Elaine, obrigado pela resposta. Evandro, muito obrigado pela apresentação. Parabéns pelo curso. Tem um programa educacional de empreendedorismo ligado à Fórmula 1 e certamente usarei parte das informações nas minhas mentorias. Bacana. Seja muito bem utilizado, Valdemar, e aquilo que você precisa conversar comigo para te ajudar e te ajudar nesse seu programa de educacional ligado à Fórmula 1 à disposição, né? Então, é sempre interessante a gente ter bons amigos aí no mercado. Hugo Nascimento, Evandro, excelente abordagem, conteúdo excelente, atuo na área de compras, logística há bastante tempo e estou querendo migrar para a área funcional cursando a Academia MM. Muito bacana. Depois da MM, não esquece, dá uma espiadela lá no Ariba, em toda essa filosofia do supply chain, dentro do cenário de supply chain, né? Porque são coisas distintas. Antigamente, a gente via a sigla SCM como um sistema de supply chain ligado ao sistema ERP, por exemplo. Hoje é o landscape, né? Isso existe, mas você tem toda uma integração, engenharia, engenharia de manufatura, engenharia de produto, manufatura, produção, operações comerciais, supply chain, né? E o cliente, inclusive, envolvido, tudo numa rede digital por IoT e Cloud. Olha só que interessante, muda um pouquinho desse MM. Cadê o emprego? Está no MM, né? 90% ainda quer ir lá um cara operando, né? Ou dando sustentabilidade para o sistema de MM no ECC 3.0, né? Bom dia, como o ABAP se aplica nesse novo cenário? A ABAP é uma linguagem de programação, ela progrediu na indústria 4.0, né? E também você tem outras linguagens de programação para aplicativos, APIs, a exemplo de HTML5 e outras, né? Então, hoje, o programador na indústria 4.0 tem toda uma particularidade, precisa prestar atenção nisso, que o ABAP também progrediu nesse sentido, né? Então, hoje nós temos um conceito de ABAP Clean, né, dentro da indústria 4.0, precisa prestar atenção nisso também. E, de novo, né, se você quiser aí marcar um horário, posso te dar as dicas, as trilhas para você prestar atenção na 3.0, que ainda é um maior mercado, e também como isso está se comportando na 4.0, com aquilo que eu sempre digo, dentro de um contexto aí de 10% de mercado, né? Então, praticamente nós terminamos todas as perguntas, me coloco à disposição, vou pedir a liberdade, né, de a cada, no mínimo, uma vez por mês, passar um e-mail para vocês, lembrando aí dos próximos eventos, das novidades que nós estamos lançando aí com o I4HANA. Tem mais uma pergunta. Gostaria de saber se o curso For-HANA da Casolution pode abranger outras versões de SAP, as antigas, né? Estou desempregado e se fizer o curso do For-HANA, poderia atender uma empresa que tem outra versão. Então, é assim, né? É o Gerson que está perguntando. Aqui, você não citou se é o S4HANA, se é o I4HANA, né? Ou se é o HANA, né? Então, HANA para a infraestrutura, S4HANA são as aplicações, e For-HANA é uma metodologia própria da Casolution, né? Não é da SAP. Então, I4HANA Casolution, S4HANA SAP, HANA SAP, tá certo? Se você está querendo trabalhar na área como consultor técnico, interessante que você preste atenção nas atribuições de um consultor técnico, posso te ajudar. Se você quiser trabalhar com as atribuições de um consultor funcional, importante que você preste atenção nas funcionais, né? E, se você quiser ser um arquiteto, modelar todo um sistema, a gente pode te ajudar também nessa profissão com o I4HANA. Então, para, inclusive, você mesmo compor e vender programas de educação, tá bom? Então, qualquer coisa também à disposição. Ok, pessoal? Alguém quer falar?
alguém quer abrir o microfone. Nosso prazo sempre é das 8h30 às 11h, né? Nós estamos aí 10h25, com as perguntas respondidas, com a apresentação feita, com 33 pessoas, as mais interessadas, bacana até o final, né? Agradecer a Aline, o Alan, o André e todo mundo, a Grazi, o Ivan, o Leonardo, o Marcos, a Mariana, o Matheus, né? A Sandra, o Valdemar, o Wagner Chaves, bastante gente, né? Então, uma coisa bem interessante e bem legal, né? Para a gente progredir aí na nossa vida, pessoal. Espero que na hora da aquisição de um curso, né? Vocês lembrem aqui da gente, lembrem especificamente do Evandro, né? Como profissional de vendas, como professor, que pode te orientar, pode te ajudar aí para você crescer nesse mundo SAP, né? O mundo SAP é um mundo que está numa dinâmica incrível, né? Hoje, se eu passar um traço e resumir, você pode ser um consultor para ECC, você pode ser um consultor para transformação digital que engloba S/4HANA e HANA, né? Quando você está no ECC na 3.0, você já cai no HANA, migrando focando para as aplicações do ECC, né? Ou você pode ser o que está muito em moda e vai pegar também, que eu aconselho vocês, é um consultor de transformação digital, né? Precisa entender de tudo, dos dois cenários. Também, se você estiver aí dentro de um RH, ou na gerência de um time de TI, ou tomando decisões de mudança de negócios, né? Negócios as a sério, como eu já conversei, também conseguimos te ajudar com uma modelagem organizacional e principalmente com treinamentos individualizados, levando em consideração a mudança do mindset da organização como um todo, com as aplicações da SAP, né? Deixando isso bem claro, ou com as aplicações da SAP integrada às outras aplicações, como sistemas de PLM, de MES, ou de outros bancos de dados, de outros fornecedores, não somente SAP. Então, a gente consegue te atender com todos esses requisitos, né? Hoje, muito simples, se você quiser entrar no mundo ECC, escolhe a academia no site da K-Solution, né? Que são 10 ou 11, ou seja, para ser um consultor funcional ou um consultor técnico, mas se você quiser entrar nessa transformação digital, a minha recomendação é que você comece também a separar aí as suas funções técnicas das funcionais e tem outras atribuições para essa modelagem que a gente precisa levar em consideração, tá bom, pessoal? Deixo aqui um abraço para todo mundo, né? O Gerson falou obrigado pela resposta, bacana, Gerson, se quiser conversar, e me coloco à disposição. Estamos aí com 30 pessoas, bacana, né? Ok, bacana. Que legal, né? Bastante gente aqui na nossa... Ótimo conteúdo, obrigado. A Renata, bem legal, Renata. Bem legal, bem legal. Deixo aqui, então, um abraço a todos, né? Até uma próxima vez. Lembrando aí que nós teremos no próximo, não esse, o outro sábado, um curso da SAP, né, gratuito aos sábados, no próximo, que é feito aos sábados sempre, né? É um curso de 8 horas para, se você quiser entrar nesse mercado SAP ECC, né? Lembrando aí que nós fazemos a nossa sessão de transformação digital, né? Fizemos 3 sessões neste ano já, em média, com um público muito parecido com esse, e pretendemos fazer uma sessão a cada mês, né? São 8 edições por ano, tá? Próxima sessão traz um tema diferente, já começa a mostrar cenários para vocês, então,
Isso não significa que essas sessões têm sempre o mesmo foco, né? Elas vão amadurecendo, vão crescendo. E se você quiser participar, você que está aqui mais uma vez de uma próxima sessão, eu deixo o convite estendido desde já. Tá bom, pessoal? Muito legal. Eu tirei uma foto aqui da tela de todo mundo presente para a gente registrar, né? Bacana. Deixo aqui um abraço. Tenho aí uma super semana. Vou aguardando aos pouquinhos vocês se desligarem aqui da sala, né? Obrigado, Ivan. Obrigado, Jefferson, Karina, o Maicon, Manuel, enfim, todos que participaram. Acho que foi bacana. Então, um grande abraço para vocês. Até uma próxima.